Olá, queridos e queridas! Antes de nós iniciarmos o conteúdo desta aula, referente à página 116, precisamos relembrar que o último governo aí foi do Getúlio Vargas, quando ele volta à presidência aí pela eleição, e aí nós vimos aí a questão do término do seu governo, que foi por conta de sua morte. Quem assume naquela época foi o seu vice, Café Filho, e aí nós temos a posse de fato do novo presidente do Brasil, que assume em 1956. Por meio de eleição direta, Juscelino Kubitschek vai ganhar as eleições e vai ficar no seu mandato até 1961. No caso do JK, nós tivemos aí uma grande campanha, um grande marco aí de governo do JK, por ele ter aí essa fala de desenvolvimento econômico que ele vai promover em 5 anos de mandato, equivalente a 50 anos, acelerar ao máximo todo esse processo de desenvolvimento que ele pretendia para o Brasil. O programa criado por JK foi o denominado aí Plano de Metas. Qual era o objetivo dele? Acelerar o desenvolvimento do nosso país durante o seu mandato, por isso daquela que ele falava aí 50 anos em 5. Neste plano, nós tivemos aí investimentos em obras de infraestrutura e incentivo aí a criação de empregos. Então, no caso da indústria, foi instalado nesse período diversas indústrias estrangeiras, principalmente aí as de eletrodomésticos e automóveis. Nós tivemos aí a construção de usinas hidrelétricas, a de Minas Gerais, por exemplo, a de Furnas, rodovias e ferrovias para interligar aí diversas regiões do Brasil, que facilitou o transporte. E também a construção de Brasília, que acontece naquele momento, é o que mais se remete aí o governo de JK. Então, lembrando que no projeto de Brasília, nós tivemos aí como base o plano piloto do arquiteto e urbanista Lúcio Costa e também aí as construções de prédios públicos de Oscar Niemeyer. Nessa imagem, nós temos o projeto de Lúcio Costa, que aí ele disponibiliza o que seria a cidade de Brasília, até então no projeto, e nesse formato aí de um avião com vias principais e a estrutura dessa cidade. Já nessa outra imagem, nós temos as criações aí dos prédios, as construções de Oscar Niemeyer, que foi utilizado aí de uso de um concreto armado, com curvas e diversas formas geométricas que se harmonizavam aí nesse projeto. Sobre a construção de Brasília, nós já vimos um pouquinho também lá no período anterior, na matéria de geografia. Eu até passei um vídeo durante a videoaula explicando sobre a sua construção, data, inauguração. E desta vez eu separei um vídeo aí que mostra de uma forma diferente sobre esse processo aí de construção da nossa atual capital do Brasil.
Até o momento, nós falamos do governo de JK, que criou aí as possibilidades para o investimento da construção de Brasília. Nós falamos aqueles que estavam por trás dos projetos de arquitetura e tudo mais. E agora precisamos falar daqueles que também contribuíram para a construção de Brasília, que estavam aí na mão de obra. E aí são os denominados candangos. Se nós tivéssemos agora numa aula online, numa aula síncrona, com certeza alguém ia falar que era fandangos, mas não, candangos. Então, eram os trabalhadores que vieram principalmente da região Nordeste para trabalhar na construção de Brasília. Seria aí, naquele momento, uma nova oportunidade de trabalho. Essa fotografia da época de candangos com as suas respectivas famílias e nas pequenas residências que estes moravam, porque não tinham uma infraestrutura boa, adequada naquele momento para esses trabalhadores e aqueles que faziam parte da sua família. Vieram trabalhar, lembrando que o trabalho não foi algo que ficou várias décadas, só foi o ano correspondente à sua construção, e aí as pessoas acabaram, mesmo após o término de Brasília, de sua construção, morando nos locais, aí começaram a formar aí então núcleos habitacionais, só que essas habitações eram precárias e essa instalação foi aumentando conforme o tempo. Hoje nós temos aí esses núcleos, eles deram origem a regiões como Candangolândia, Núcleo Bandeirante e também outras cidades satélites existentes no Distrito Federal. Como lição de hoje, vocês vão na Agenda Edu ver a atividade que é para fazer no caderno, referente ao conteúdo da aula passada, e posteriormente ler o texto aí referente à videoaula de hoje, que foi a Modernizar o Brasil em 5 anos. Tenha um ótimo dia, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Beijão!